conseguiu passar Na pelo... prova ou do que você está falando? Na Não, na prova? prova tradicional. Olha, na prova tradicional, porque diminuiu o número de vagas, a tendência é aumentar a média de corte, né? Teoricamente, né? Se aumenta a média de corte, você tem que ter mais acerto. Pelo 30 menos questões e 7 na redação? essas, exatamente. Teria que pensar mais ou menos nisso. Aí, tipo, entrava com 22, 23, e alguns casos em que fazia-se uma redação muito boa, acertava bastante questões de biologia e química, conseguia entrar até com 23, 24, dependendo. Agora, dobrou, né, digamos assim. Então, você pode pensar aí pelo menos 29 a 32, que eu estou estimando, se der uma procura normal, né? Vamos ver se vai dar uma procura normal mesmo, se a maioria vai optar pelo Enem. É muito difícil a gente falar ainda para ver, né? É difícil, muita coisa ainda que tem que rolar ainda até a data da prova. E sempre o pessoal deixa mais para fazer a prova também como é que fala? A inscrição sempre é feita no período que antecede mesmo a prova. O pessoal nunca faz com antecedência, é muito difícil. Sabe? Aí se você falar para mim assim, aí para isso, se eu fosse fazer duas inscrições, uma para o Enem, uma para concorrer pelo Enem e outra para concorrer pela prova. Não sei também, porque é um negócio muito complicado, né? Você vai saber, dá para concorrer pela prova, dá para concorrer. Então, eu não sei, viu? Não sei o que será melhor para vocês aí nesse caso. Está muito nebuloso ainda em termos de pandemia. Então, estava vendo de ontem para hoje, aliás, de sexta para ontem, nós tivemos mais 91 casos aqui em Alfenas, estava 1.709 e hoje, ontem estava 1.800 casos. Então, está tudo muito nebuloso ainda. Vamos esperar passar as eleições, né? Para a gente ver como é que vai ser a expectativa aí da cidade para a educação, etc. Mas, de qualquer forma, a gente tem muitos desafios aqui, né? Por ser uma cidade universitária, um dos grandes problemas que nós temos, se a população daquele feriado dia 7 de setembro viajou muito e voltou, aí houve um incremento muito forte, né, na infestação da cidade, imagina com a volta dos alunos aí, que são quase 10 mil alunos que vêm de fora, que estudam em Alfenas, nas duas universidades. Imagina, então, vai ser uma situação complicada o ano que vem, para liberar, assim, a aula no ensino superior, liberar a aula normal para o ensino superior. Então, a gente tem que torcer para que tenha uma solução aí, né, rápida para essa questão, mas é difícil. Vamos aguardar para ver. Agora, vocês estão de boa. Para mim, eu acho o seguinte, vocês trabalharam o ano inteiro para fazer Enem, para a prova de Enem, certo? Então, assim, o material é para o Enem, o material de vocês. Então, o trabalho foi feito para o Enem. Se vocês precisarem da nota do Enem, e se conseguir a inclusão do Enem de janeiro para essa prova, não sei como é que vai ser quanto a isso, eles vão analisar até o Enem de janeiro também, deve ser, né? Porque senão não tem base. Agora, se conseguir a nota do Enem para vocês, vocês vão passar com facilidade. Se precisar da prova mesmo, vocês também vão passar. Eu não vejo nenhum. Vocês é que estão na situação mais cômoda de todo mundo. Não tem essa neurose, essa doideira aí, etc. Tal, né? Vocês estão sossegados. Então, eu, por mim, eu acho que vocês estão tudo tranquilo. Duro quem vem de fora, não tem nem noção. É os antigos Enems, entendeu? Mas o que eu não entendo, Gabriel, é o seguinte: tem um rapaz da Unifal, que é até amigo meu. Ele prestou para a Unifenas, está tentando aí e tal, ficou muito satisfeito no meio do ano que ele havia como é que foi sair da questão do Enem, que ele tinha Enem, né? Enems antigo e tal. Ele é doutor lá na Unifal, da área da Unifal, professor e tal, quer fazer medicina agora. Mas aí é o seguinte, ele tinha a nota dele do Enem, parece que era 680, ele me mostrou tudo, tá? Mostrou a nota, a redação, não lembro se era 8, alguma coisa, 8,8, uma coisa assim, não lembro direito. Mas aí, colocou a nota, tudo lá, e ficou junto com aquela menina do cursinho, a Ashley, ficaram quase que encostados no outro, 250 e poucos. Então, eu não sei o que é. Qual que é. Eu parti do pressuposto que eles levaram muito em consideração a nota da redação do Enem. Notas altas também. Não sei. Aí, nesse caso, vocês teriam que perguntar para o professor João, o professor João está mais ali, está mais ali acostumado, né? Então, o professor João, ele sabe mais do dia a dia, o que está acontecendo. Ou conversar com a Zanin. Como é que vai ser o critério? A Zanin é a melhor pessoa. O cara não entra com 680, a casa caiu mesmo. Então, eu fiquei por entender. O cara fez 680, isso eu vi.
Ele fez 680. Pois é, mas o Enem de janeiro, eu acho que não vai contar, porque Então, isso é outra coisa que eu não sei também. o Enem sai em novembro, então não tem como contar o Enem de janeiro. Tem O que ser os problema é o SISU depois, né? O problema é o SISU, né? Sai de referente ao do ano passado. E com relação àquela questão que a Gabriela me perguntou outro dia sobre a Canhestro, me perguntou sobre a questão do treineiro. Vai valer ou não vai? O que aconteceu com a Júlia? Será que agora, para o final do ano, o Enem que vocês fizeram ano passado tem alguma validade ou continua sem nenhuma validade? Também não sei, vocês têm que perguntar para ver essa eu questão. acho que vai valer, senão não tem como. Não, aí se valer, pelo menos vocês têm uma porta aí, né? Tem uma porta para tentar. Então, porque a Canhestro... Eu acho que vai valer, sim, agora pro fim do ano. Então, a Canhestro ia ligar lá. Então, a Canhestro falou exatamente que você tem que ligar lá e falar com a Ana Zanin. Vocês ligam no 3299-3000, ela que Ô Zé, tem todas as informações sobre o vestibular. Aí mas pergunta eles fazem o que é diretamente pra ela. pertinente, né, pra eles. Porque, Não, vamos não é. supor, se não valesse nota do Enem, muita gente do terceiro não ia fazer a matrícula, né, a inscrição. E qual a lógica de não valer no meio do ano e valer no final? Não, e também tem a lógica seguinte, né, que no terceiro ano, pelo princípio da isonomia, você tem que oferecer as vagas para o terceiro ano também, né? Agora, no meio do ano, as vagas do meio do ano não tem... tecnicamente, para você conseguir ingressar no meio do ano, você tem que ter autorização, aquela coisa toda, é uma confusão. Então, é mais no final do ano, para não prejudicar os alunos do terceiro ano, né, que o correto mesmo é isso mesmo, né, é essa linha aí. No meio do ano, eles não têm obrigatoriedade, vamos dizer assim, mas pelo princípio da isonomia, no final do ano tem que ter um critério avaliativo que contemple também os alunos do terceiro. Talvez eles tenham pensado nesse sentido, né? Porque tem dois lados aí, Júlia. Tem o problema da questão que você vai falar assim, mas tem muita gente nova para tentar, mas tem muita gente velha também com Enem velho para tentar. Então, eu acho que essa forma que eles colocaram aí, eles conseguiram contemplar os dois lados, né? Conseguiram contemplar. E outra coisa, conseguiram também estabelecer uma situação interessante. E a situação interessante qual é? Né? Se não tiver, prevalece o Enem. Então, resolveu o problema também. Então, eu creio que não vai haver adiamento, vai ser dia 12 mesmo. Tem a prova dia 12, beleza. Se não tiver a prova dia 12, pelo que eu entendi que no edital lá, vai ser através do Enem mesmo. Mas você sabe a razão por que eles dividiram agora, já que já estava decidido? Não, eles falaram que é por causa de aglomeração, né? Falaram que é por causa de aglomeração, para diminuir a aglomeração de pessoas, para fazer a prova, na expectativa que, se houver menos, se dividir Enem e prova tradicional, ao dividir, você tem menor aglomeração. Entende? Então, se você tem menor aglomeração, quem sabe que você tem, então, se depender das entidades públicas, prefeitura, essas coisas, libera para fazer essa prova. Que parece que Poços de Caldas, por exemplo, estão contando em fazer essa prova agora agora da PUC agora, Poços de Caldas, e pelo menos a PUC dá a entender que vai ter a prova, né, nesse regime aí de poucos alunos aí tal para competir. E também não seria o problema da Unifenas, porque ali sala de aula tem demais também, né? Mesmo se fosse para você dividir os alunos, etc. Tal. Mas legal isso, legal a questão da logística. Não. Mas então, os outros cursos, né? Os outros cursos, sim, né? Mas aí você não tem tanto problema nos outros cursos, porque a maioria dos outros cursos e tal são cursos que não preenchem vagas, né? Com exceção do odonto, os demais cursos quase não preenchem vaga de uma forma geral, não é só aqui. Então, se é online, se é por redação, tem que ter um critério de egrégora. Agora, cursos de medicina, eles têm que ter um cuidado maior, porque além de preencher vagas, você precisa de bons alunos, né? Como é que vai ser depois a turma que vai formar, etc. Tal. Esse tipo de aluno, assim, médico, por exemplo, médico é um negócio muito delicado, né? Qualquer coisinha que surge no cronograma, na vida dele depois, ele mancha, né, a reputação, né, fica ruim, né? É ruim demais. Então, tem que ser bem selecionado mesmo para evitar esse tipo de situação, né? Mas essa é uma preocupação quase que geral na medicina. Se pegar as federais, mesma preocupação. Não é que as outras profissões, você tem as responsabilidades, tem tudo. Mas medicina,
O problema maior é que a gente lida com vida, está lidando com vida, né? Então, um erro ali, tá, engenharia, estou construindo um prédio, o prédio caiu, claro, óbvio, né? Mas vai dar problema. Mas a medicina é muito mais, entendeu? Fica muito mais exposto o profissional. E leva o nome da instituição. Carrega a medicina, carrega o nome da instituição. Não adianta. Qualquer instituição que tenha o curso de medicina, tecnicamente, eles vão carregar o nome da instituição. Isso é natural em qualquer universidade do país. Isso é natural. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, tá? A gente vai mudar agora para frente 2. A gente vai observar um pouquinho agora o início dessa aula aqui de respiração. E a respiração que a gente vai tratar é a parte da fisiologia da respiração, tá? Você vai prestar bem atenção nesses detalhes que a gente vai abordar com vocês aqui. A gente vai ver o material do SAS e um resumo que eu coloquei aqui para vocês. Era o material do objetivo, porque não tem, dê uma olhada no material do SAS, eles não têm o emo, né? E o emo é fundamental para você entender essa questão da respiração. Duas coisas aqui para a gente resumir essa questão da nossa respiração. Primeiro, já vou mostrar no material do SAS também, você tem, né, como é que funciona os condutos que levam o ar até os pulmões e os condutos que trazem o CO2, tá, para fora, no organismo, tá, para fora do organismo. Então, nós vamos ter dois movimentos respiratórios aqui, ó, que fica fácil para você entender, que é através aqui, ó, desse experimentozinho que nós temos aqui as bexigas, e que nós vamos ter aqui essas rolhazinhas aqui, ó. Então, aqui você tem esse tubo aqui, ó, tá vendo? Guarda bem isso aqui, que isso aqui você vai entender no que você vai precisar na prova de vocês, porque esse tema de respiração cai na prova de vocês, vocês sabem muito bem. Tá certo que é muito mais motivado na parte da citologia, mas vai cair, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui duas bexigas vazias, tá? Ô Zé, que prova que você vai dar junto com a Lenise? Não. Prova do vestibular, que estou falando, da Unifenas, tá? Não, a prova junto com a Lenise é só ecologia que vai cair, só ecologia. É tranquilo. Mas essa prova aí de terceiro ano para completar aí, vocês não precisam preocupar com isso, não. Isso aí é tranquilo. Isso aí é 6 questões fáceis, não vai ter problema nenhum, não. Estilo Enem, aquela coisa toda. Agora, eu digo para a prova da Unifenas, isso aqui é importante para vocês. Tá? Que uma extensão da respiração, inclusive o material do SAS vai falar sobre isso, que a gente vai daqui a pouco o material do SAS. Eu só quero que vocês entendam aqui os dois movimentos pulmonares que eu tenho. Bom, Zé, mas o ar ele entra pelas fossas nasais ou pela boca, certo? Tá. Beleza, entrou pela boca, eu coletei esse ar. Esse ar, então, ele passa aqui, ó, pela faringe, pela laringe, vai para aqui pela traqueia, né? Aqui você tem antes, aqui, a gente vai falar daqui a pouco, glote e epiglote, porque que você engasga. Então, aqui na frente, ó, você tem esse conduto cartilaginoso aqui, que é a traqueia. Logo atrás da traqueia, você tem o esôfago, né? E a traqueia é que vai levar esse ar, tá, para os pulmões. Só que essa traqueia aqui, ó, ela vai sofrer ramificações. Aí você tem os brônquios, os bronquíolos, e aí você tem micro saquinhos de ar presentes no pulmão, que se expandem, tá, e que se contraem. Então, você tem ali a inspiração, quando todo o pulmão ele se enche de ar, e a expiração quando ele se esvazia. Para eu simular esse movimento com vocês aqui, eu estou colocando aqui, ó, essa bexiga, para vocês enxergarem aí, ó. Olha só aqui que legal isso aqui, ó. Isso aqui é um experimento que antigamente fazia no ensino fundamental. Hoje o professor nem pede mais isso. Mas na minha época eles pediam no ensino fundamental. Você pegava uma garrafa, tá? Colocava essa rolha com um canudinho aqui, ó, saindo. E aqui, ó, ligava duas bexigas, esse canudo em V aqui, ó. Você tinha aqui, ó, a condição de ligar duas bexigas e colocava uma bexiga. Você cortava a garrafa e colocava uma bexiga esticada aqui no fundo da garrafa. Então, o que representava essa bexiga aqui, ó? Essa bexiga, ela representava o que a gente chama de diafragma e músculos intercostais, tá? São os músculos respiratórios que permitem aí o movimento do pulmão, tá? Então, o que o indivíduo ele fazia, o professor fazia, para a gente enxergar como é que o pulmão se enchia e como é que o pulmão se esvaziava, tá? Então, ele pegava assim, ó, quando ele puxava essa bexiga para baixo, está acontecendo aqui, ó, essas duas bexigas que estavam aqui dentro, imediatamente elas se enchiam. Então, isso aqui simulava a inspiração, a entrada de ar no pulmão. O
que era importante que eu vi aqui, Zé, que eu nunca esqueci, eu lembro que eu vi isso que eu era criança, nunca mais eu esqueci. É um negócio interessante que você ficava armazenado mesmo, né? Então, ó, quem que descia aqui, ó? Descia o músculo respiratório. Quem era o músculo respiratório? Era o diafragma. E os músculos intercostais trabalhando em conjunto. Então, toda vez que o diafragma, isso aqui é agora para vestibular de uma forma geral, ele desce, o pulmão enche. Tá? Então, isso aqui era uma forma que você batia o olho, você lembrava, puxando a bexiga para baixo, expansão pulmonar. Agora, por que ocorria expansão pulmonar? A expansão pulmonar, toda troca gasosa envolvendo respiração, seja ela respiração celular, seja ela respiração fisiológica, toda troca gasosa, ela se dá, em se tratando de respiração, ela se dá por difusão. Então, para entrar, o que acontece? O ar externo tem que estar mais concentrado, a pressão do ar externo, do que dentro do pulmão, que tem que estar com menos concentração. Então, se entra por difusão, eu tenho a passagem, tá, do ar do meio hipertônico para o meio hipotônico, que é a região interna do pulmão, tá? Seguindo o gradiente de concentração, então por difusão, sem gasto de energia. Então é o ar, não é a água, não tem nada a ver com osmose, né, Zé? Não. Aqui nós estamos falando do ar, não precisa de membrana semipermeável. Membrana semipermeável, quando a gente fala, a gente está falando, tá, da água, aí osmose. Aí, Zé, então o ar sempre ele passa do meio mais, o movimento do ar sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Sim, se tratando de respiração, sim, tá? Então, quando esse ar, ele entra, o diafragma desce e o pulmão se expande. E ele é seguro por quem? Ele é protegido por quem, o pulmão? Pelas costelas, tá? Então, ele é protegido pela costela. Então, olha só, e nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? Zé, se isso aqui representa a inspiração, o que representa isso aqui, ó? Isso aqui representa a expiração, tá? Então, o que é expiração? É a saída de ar na parte interna dos alvéolos pulmonares. Então, ele vai murchar, tá? No momento da expiração. Então, vamos raciocinar? Para o ar conseguir sair, ele tem que movimentar de dentro agora para fora, na expiração. Se ele movimenta de dentro para fora, essa pressão aqui, ó, de dentro, tem que ser maior do que a pressão atmosférica no momento da expiração. Ah, então se essa pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica, ele vai sair por difusão também, né, Zé? Isso, vai sair por difusão, tá? Então essa pressão aqui sempre, ela vai ser maior no momento da expiração. Agora, olha o que aconteceu com o diafragma aqui, ó. No momento da expiração, professor de ciência, a minha professora, que era a dona Ellen, ela soltava aqui essa bexiga, e a bexiga subia, ó. Olha que legal, a bexiga subia, e significava que o pulmão esvaziava. Então, era exatamente isso que acontecia no pulmão. Quando o diafragma sobe, ocorre a expiração, e o pulmão se esvazia. Quando o diafragma desce, ocorre a inspiração, e o pulmão se enche. Ah, mas como é que eu posso medir o ritmo respiratório? Através da inspiração e através da expiração. Bom, uma das formas de você medir o ritmo respiratório é através do pH sanguíneo. Não se esqueçam disso, tá? Quando você tem um pH ácido, abaixo de 7, o ritmo respiratório ele aumenta, tá? Quando você tem um pH alcalino, pH acima de 7, pH que eu estou me referindo aqui é do sangue, tá? O ritmo respiratório da pessoa diminui, tá? Então, ó, essa regulação, isso depende daquele equilíbrio hidrostático interno que a gente chama, tá? E a partir desse equilíbrio que nós temos, da homeostasia interna, que envolve os sais que nós ingerimos e tal, isso também influencia diretamente a manutenção, tá? Do funcionamento do nosso pulmão. Outra coisa também que não tem aqui uma situação mais clara, então aqui você vê claramente, ó. Então, quando você tem a expansão, o ar entra, a pressão interna aqui é menor, você tem a expansão, que é conhecida como inspiração, e o diafragma aqui desceu, ó.
Diafragma, setinha para baixo, significa que desceu. Esse tipo de situação é muito cobrado em Unicamp e FUVEST. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse detalhe aí, porque eu sei que muitos farão. E no momento da expiração, olha o que acontece. O diafragma sobe, tá vendo? Aqui a setinha para cima, ó. Aí você tem, então, uma diminuição de volume e a saída do ar que está dentro do pulmão. Ah, mas por que a inspiração? A inspiração é para você coletar oxigênio. E a expiração, de uma forma bem simples, é para você liberar para o meio externo, tá? O excesso de CO2 que estava presente no sangue venoso, que a gente vai ver já de imediato. Então, aqui, ó, você tem que guardar, tem que saber, para todas as provas agora, inclusive da Unifenas. Ó, primeira pergunta. Zé, nossa, olha só que pulmão danificado aqui, né? Tô vendo, danificado. Isso aqui é uma pessoa que vivia num local altamente poluído, ou uma pessoa que era um fumante mesmo, tabagista e veterano, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, como é que o oxigênio ele circula no sangue? Como é que você tem o transporte de oxigênio e o transporte de dióxido de carbono no sangue, tá? Então, você toma cuidado que a gente vai entender isso aqui, ó, tanto o transporte de oxigênio quanto o transporte de dióxido de carbono. Presta atenção no detalhe aqui, ó. Zé, se o cara aplicar ar na veia, o que acontece? Bom, o ar, ele forma uma bolha na veia que estimula a formação de uma espécie de um coágulo. Essa bolha de ar, ela pode repercutir no coração, pode repercutir na cabeça, nas pernas, pode formar o que a gente chama de trombos, pode dar trombose. Se ela estourar no pulmão, tá? Então ela pode estourar e vai matar o cara. Por quê? O nosso sangue, ele não está preparado para conduzir uma alta concentração de gases, tá? Se você submeter o sangue a uma alta concentração de gases, você vem a óbito, que é a questão do ar na veia. Agora, e o que acontece muitas vezes também, que esse processo de lipoaspiração, quando aspira gordura também, né, acaba formando uma gordura que entra no vaso sanguíneo, acaba entupindo, aí dá problema, pode levar a óbito também. Então aqui, ó, se o gás, ele é inspirado, o gás oxigênio, e se o CO2 é expirado, então se ele entra como gás e se ele sai como gás, como é que ele circula no sangue? Não é como gás a principal forma. O oxigênio, por exemplo, apenas cerca de 3% do oxigênio que você inspira, ele vai ser conduzido na forma de gás. 97% você sabe. Quem conduz o oxigênio não é a forma gasosa no sangue. Você tem a condução a partir da proteína hemoglobina, que apresenta 4 metais ferro, tá? E esses metais, para cada molécula de hemoglobina, tem a prerrogativa de fundir ao oxigênio, aí forma um composto que a gente chama de oxihemoglobina. É a proteína que conduz um oxigênio iônico até a célula que está respirando. Então, essa é a forma natural para você ter o transporte de oxigênio no sangue, tá? Através da oxihemoglobina. Agora, no caso do gás carbônico, você tem aqui formas interessantes. Primeiro, ele como CO2, aqui você tem que ter em torno de 7% dele no sangue, na forma de gás CO2, tá? Agora, combinado a hemoglobina, e aí tem um detalhe que a gente tem que mencionar com cuidado, quando ele está combinado a hemoglobina, você tem um composto que a gente chama de carbohemoglobina. Então, quando você está fazendo prova da Unifenas, por exemplo, você toma cuidado nessa nomenclatura. Quando a gente fala de carbohemoglobina, está relacionado ao CO2. Se está relacionado ao CO2, é um composto instável. Ou seja, se é um composto instável, ele consegue dissociar-se com extrema facilidade. Tá? Então, ele consegue desacoplar da hemoglobina com extrema facilidade. Não confunda com carboxhemoglobina. Por quê? Carbohemoglobina, você tem aderência do CO2, isso é um processo natural. Então, até 33%, de 3% a 33%, tá? Do transporte do CO2 pode ser acoplado à hemoglobina no sangue venoso.
Então, isso é natural acontecer e ele desacopla com facilidade, carbohemoglobina. Agora, quando a gente usa essa nomenclatura de carboxiemoglobina, aí não é o CO2. Aí é um óxido neutro, tá? E esse óxido neutro nós chamamos de monóxido de carbono. Nossa, Zé, e o monóxido de carbono? Aí o monóxido de carbono é outra história. O que acontece? Quando você está inalando monóxido de carbono, e toma cuidado com isso agora para Enem, que eu vou te falar. Quando você está inalando monóxido de carbono, tem um problema. O monóxido de carbono, ele não tem cheiro, tá? Zé, ele não tem cheiro. Não tem cheiro. Aí o que acontece? Você sabe que o gás de cozinha também não tem cheiro nenhum, né? Na verdade. O gás de botijão, tanto o propano quanto o butano, tá? É inodoro, não tem nenhum cheiro. Por que eu sinto cheiro? Porque eles misturam enxofre. Aquele H2S que a gente falou do ciclo de enxofre hoje de manhã, eles misturam enxofre no gás. Por quê? Porque se ele estiver vazando, não tiver cheiro, mata todo mundo na casa e ninguém fica sabendo que morreu. Olha só que tristeza. Mas se tiver um enxofre, aquele cheiro ardido que você sente, não é do gás, é o cheiro do enxofre. Está mostrando para você que tem vazamento do gás. Tá? Então é obrigado você misturar. O monóxido de carbono é a mesma coisa. Já viu que o pessoal que comete aquelas atrocidades que nem no ano passado, dá até dó, muitas vezes, do gênero humano, como é que tem umas criatividades? Aquele cidadão que estava com a filhinha e a esposa em casa resolveu colocar a churrasqueira dentro do quarto. Ligou a churrasqueira no dia de inverno para aquecer a parte interna do apartamento deles. Aí o que aconteceu? Você está queimando dentro do carro. Aí vem, você está inspirando monóxido de carbono, né? Aí o que vai acontecer? Você vai morrer. Carro ligado, inspirando monóxido de carbono, você morre em 35 a 40 minutos sem ter noção do que está acontecendo, porque você não tem cheiro nenhum. Você vai inspirando, você forma um composto aqui, ó, com hemoglobina, um composto estável, que é a carboxiemoglobina. Ela varre o oxigênio, adere-se ao ferro da hemoglobina. Meu Deus, aderiu ao ferro da hemoglobina. O que vai acontecer? Ela não permite que o oxigênio seja agregado. Tanto que quando você tem um incêndio, o pessoal está inalando muita fumaça, o grande problema ali é a inalação, principalmente do monóxido de carbono. Tá? Tanto que quando o pessoal sai, e já tá, começa a ficar zonzo, inconsciente, etc. Tal, por quê? Não está chegando oxigênio até a sua célula. Se não está chegando oxigênio até a sua célula, você não consegue realizar a respiração celular. Aí, bom, as células do cérebro não funcionam, etc. Tal, você começa a ter tontura e desmaia. Isso vai ser letal, porque a tua célula, se ela ficar sem o oxigênio, por mais de 4 minutos, ela morre, tecnicamente. Então, não tem como ela sobreviver sem esse oxigênio. Aí, beleza. Zé, rapidinho. Opa. Você vai fazer chamada? Não faço chamada, não. Terceiro ano, não. Terceiro Tá ano igual cursinho. Não vou fazer chamada, não. Tá? Obrigada. Não. Ô, Zé, Ô, Zé. Oi. Pode falar. Ah, sou eu? Morre porque não deixa o O2 ficar na célula? Não entendi essa parte. Porque você tem lá, assim, ó, você tem hemoglobina, que é o HB. O HB, ele tem 4 ferros que compõem a hemoglobina. Em cada ferro desse aqui, vem o oxigênio e liga-se ao metal ferro, né? E o metal ferro, ele vai formar oxigênio com metal ferro, forma o óxido ferroso, que a gente chama. Só que quando o cara está inalando o monóxido de carbono, ele entrou dentro do carro, quer se matar, e colocou aquela mangueira lá, né, no escapamento, com as formas trágicas, já aconteceu com Alfenas, aí coloca pelo vidro assim, e liga o carro e fica lá sentado. Aí o que acontece? Ele está inalando o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, por ele ser estável, ele varre o oxigênio do ferro da hemoglobina e ele que adere-se à hemoglobina. Só que tem um problema, ele é altamente estável. Então você não consegue dissociar ele naturalmente. Para conseguir dissociar, é apenas se a pessoa for socorrida, no caso de tentativa de suicídio, no caso do incêndio, etc. Tal, a primeira coisa que o paramédico ele faz é colocar uma máscara de oxigênio na pessoa. Por quê? Aí você vai enviar muito oxigênio para o pulmão para tentar fazer a desacoplagem, para ver se você salva o indivíduo. Muitas vezes dá certo, tá? Então, o grande problema
é que a hemoglobina, que era para ser ocupada pelo oxigênio, é varrida pelo monóxido, e na hemoglobina adere-se o monóxido. Aí a pessoa vai morrer por asfixia, tá? Porque ela não consegue conduzir o oxigênio, e sim está conduzindo monóxido de carbono. Esse composto, por ser estável, ele não consegue ser quebrado naturalmente, tá? A não ser que se injetar grande quantidade de oxigênio, aí o oxigênio ele acaba prevalecendo. Então, assim, é muito complicado. Agora, aqui, ó, a principal forma... Sim. Oi, pode falar, pode falar. Quando é o oxigênio, é oxiemoglobina? Isso, Você falou? oxiemoglobina, e quando é o CO2 é carbohemoglobina, Tá, que é a obrigada. forma natural. Agora, já a forma letal é carboxhemoglobina, tá? Que tem inalação aí do monóxido. A principal forma, que chega até 90% de ser conduzida, é na forma iônica. Ah, é na forma daquele íon lá que você falou pra gente, Zé. Íon bicarbonato. Isso, quando a gente estudou sais recentemente na química, nós vimos lá os íons bicarbonato. Então, ó, sangue venoso, no plasma do sangue venoso, é muito rico em íons bicarbonato. Agora, Zé, eu quero saber como é que ocorre esse transporte. É isso aqui que não tem no material do SAS, ó. Isso aqui já caiu na prova da Unifenas algumas centenas de vezes, tá? E eu já dei essa matéria para o cursinho, tanto no início do ano, depois eu posso até passar a aula que tem essa matéria aqui, eu acho para vocês lá, passo para vocês. Eu dei essa matéria para o cursinho aqui, esse ano, no início do ano, no segundo semestre, tá? Como revisão, para a Unifenas, inclusive. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho a hemácia. Tá vendo aqui? Eu tenho a hemácia. Bom, essa hemácia, ela está captando esse oxigênio aonde? No pulmão. Zé, então nessa região do pulmão aqui, Então os nossos pulmões, eles são pulmões alveolares. O que é isso, Zé? Eles têm saquinhos de ar, alvéolos. Tem micro saquinhos, tá? Ah, Zé, eu não tenho nenhum problema respiratório, nunca fui fumante, nunca morei num local muito poluído. Então, você tem uma capacidade aeróbica muito interessante. Você consegue encher, esvaziar o seu pulmão sem nenhuma dificuldade. Agora, quem é um tabagista, por exemplo, toda essa região enegrecida que você está vendo aqui, tá? Característica do enfisema pulmonar, o indivíduo ele vai tendo um comprometimento dos alvéolos, desses saquinhos aí, micro saquinhos, tá? Como ele tem esse comprometimento aqui, ó, a capacidade aeróbica dele cada vez vai piorando. Tanto que o médico, ele pede, né, você soprar aquela bolinha que sobe no tubinho para ver sua capacidade aeróbica. Na hora que você sopra, se ela vai lá em cima, se não vai, etc. Tal, tá? Mas o que está acontecendo? O que o pulmão realiza? Qual que é a principal motivação e função do pulmão, tá? Do tecido pulmonar? A principal motivação do pulmão é realizar a hematose. E isso você não pode esquecer de jeito nenhum. Zé, o que é hematose mesmo? A hematose é a conversão do sangue venoso em sangue arterial, tá? Ou seja, o pulmão, ele tem uma função fundamental, a gente vai ver essa aula, a gente vai ver a aula de respiração, em seguida a aula de circulação, em seguida a aula de excreção, que está tudo interligado. Ela tem a prerrogativa de retirar o CO2 do seu sangue e incorporar no seu sangue o oxigênio. Esse é a função do pulmão. Tá? Ah, mas o peixe não tem pulmão, Zé, mas ele tem brânquias. E as brânquias, ou as guelras, realizam essa mesma situação nos peixes. A gente vai estudar na zoologia, na frente 4, para o caderno 6, a gente vai ver os vertebrados também, parou nos artrópodes, né? Falta os artrópodes, se não me engano, os equinodermos, né? A gente já entra nos cordados. Tranquilo. Tá? A gente vai ver como é que é a respiração também. Mas o pulmão, ele tem essa prerrogativa, então. O que ele faz? Como é que ocorre o processo da hematose? Então, presta bem atenção aqui, ó, no hemo. Isso aqui nós chamamos de hemo, tá? Olha o que está acontecendo no hemo aqui, ó. O oxigênio que você inspirou... Zé, ó, estou inspirando. O oxigênio, ele entra na hemácia. Tá vendo aqui, ó? Só que como que ele está entrando, Zé? Ele está entrando na forma gasosa, Zé. Isso. Ele está entrando na forma gasosa. Só que o que eu disse para vocês? Não pode ficar na forma gasosa. Apenas 3% fica na forma gasosa. 97% ele vai aderir-se a quem?
Aqui, ó, esse aqui é a hemoglobina. Então a hemoglobina está ligada a íons H+, está ligada a íons H+. Então o que acontece? Logo quando o oxigênio no pulmão, ele entra, Zé, ele já está aqui, ele se depara com a hemoglobina, e a hemoglobina, o que ela faz? Ela libera esse íon H+, ela dissocia, tá? Para agregar-se ao oxigênio. Então tá aqui, ó, o oxigênio adere-se à hemoglobina e ela libera o íon H+. Esse composto que você está vendo aqui, ó, que já caiu na prova da Unifenas várias vezes, é a oxihemoglobina. A gente representa assim, ó, HbO2-, exatamente para você ver que você tem uma forma aqui iônica, tá? Você não tem uma forma gasosa aqui. Você tem o oxigênio acoplado ao principal metal da proteína hemoglobina, e esse principal metal é o ferro. Não esqueçam disso. É o ferro, o principal metal que está atuando na captação de oxigênio, componente dessa proteína, o ferro. Então, o que acontece, Zé? Bom, na forma de hemoglobina, você vai ter a circulação desse sangue, que agora ele sai dos pulmões, vai para a metade esquerda do coração, tá? E através do ventrículo esquerdo, esse sangue, ele vai ser, então, bombeado na forma de sangue arterial, ou sangue rico em oxihemoglobina, ou em outras palavras, sangue rico em oxigênio, tá? Então, ó, esse sangue rico em oxigênio, ele vai circular aqui, ó, ele vai sair daqui, ó, sangue arterial, sai da metade esquerda do coração, entra na artéria aórtica, tá? Até chegar nos capilares sanguíneos, onde ele vai chegar em cada tecido, em cada célula do teu corpo que está respirando. Qual que é o objetivo da respiração? O objetivo da respiração é você conduzir o oxigênio para cada célula realizar a respiração celular. Esse é o objetivo. Se o oxigênio não chega lá na célula do dedinho do seu pé, você vai notar que esse dedinho do seu pé aqui vai apresentar infarto de tecido, necrose de tecido. O tecido vai morrer. Se o tecido vai morrer, Zé, ele vai ficar necrosado. Como é que é um tecido necrosado? É um tecido enegrecido. É igual parte daquele pulmão que a gente está vendo ali, tá? Então, esse tecido morto é por quê? Porque não está chegando o oxigênio. Então, em cada célula do nosso corpo tem que chegar o oxigênio e cada célula tem que respirar, tá? Aí, ó, como é que ela chega? Olha só que detalhe interessante, ó. A hemoglobina foi conduzida pelo sangue arterial, foi bombeada pela metade esquerda do coração, passou pelas artérias, passou pelas arteríolas, chegou aos capilares sanguíneos, tá? Capilar são aqueles vasinhos que é do tamanho da grossura de um fio de cabelo, por isso chama capilar. Aí, olha o que acontece, ó. Chegando no capilar, ó, você tem o processo inverso. Novamente, o H+ volta a agregar-se à hemoglobina e liberar aqui o gás oxigênio. Então, o oxigênio que entra na nossa célula por difusão, tá? Esse oxigênio é o oxigênio, Zé, gasoso. Isso. Agora ele está abandonando o sangue, ele está vindo aqui, ó, para o líquido que banha a célula, e esse líquido que banha a célula que a gente chama de líquido tissular, tá? Ou interstício, ou líquido intersticial, é o que hidrata a célula. Aí ele vai penetrar pela membrana citoplasmática, tá? Que tem permeabilidade seletiva, vai penetrar pela membrana citoplasmática, vai atravessar o citosol, tanto que a primeira etapa da respiração celular, a glicólise, é na ausência, tá, de oxigênio, e vai penetrar na mitocôndria, para que aí sim, dentro da mitocôndria, esse oxigênio aqui na cadeia respiratória, ele vai ser ionizado. Tem todo o ciclo de Krebs na matriz, e depois nas cristas mitocondriais, você tem todo o processo relacionado, tá, à ionização desse oxigênio, para ele fundir-se com H+, para ele formar água, para ele efetivar a respiração. Então, um detalhe, ó, até o tecido, quando ele está no sangue, ele está na forma de oxihemoglobina. Chegou para ser liberado ao tecido, olha, o H, ele adere-se à hemoglobina e libera o oxigênio. Esse oxigênio, então, ele vai para a célula. E essa célula, então, ela capta o oxigênio gasoso. Outra coisa aqui que você tem que tomar cuidado.
E esse H+, que fica muitas vezes disperso aqui, Zé? Olha, lembra que eu falei no início da aula que o ritmo respiratório é regulado pelo pH do sangue? Então, se você tem muita concentração de H+, no sangue, você aumenta o ritmo respiratório, porque o seu pH diminui, tá? Aí, se eu tiver baixa concentração, a tendência é aumentar o pH, aí teu sangue fica alcalinizado, que não é interessante. Normalmente, nosso sangue, ele é ligeiramente ácido, tá? Que é o normal. Ô Zé, e aí? E aí que esse tecido aqui, ó, respirou. Mas então, Zé, a equação geral da respiração é o quê? Então, se ele vai respirar, ele vai consumir aqui, ó, glicose e oxigênio. Não é assim? A equação geral da respiração é glicose na presença de 6 oxigênios, vai dar 6 CO2, a equação resumida, tá? Mais 6 águas. E vai liberar 686 quilocal por mol, que representa 38 ATPs. Então, deixa eu entender um detalhe. Então, quando o tecido respira, o oxigênio é o gás comburente que permite, então, a combustão, tá, da glicose. Isso. E a glicose ela vai liberar energia na forma de ATP, que é a energia, a moeda energética que fica armazenada para a célula realizar o seu processo de metabolismo. Tá? Nossa, Zé, então isso é fera demais, é muito fera. Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou voltar ainda com a aula de respiração celular para vocês. Eu vou dar uma adiantada, né? Caderno 6. Mas antes da prova da Unifenas, eu vou voltar com a aula, porque era aquela aula lá que era da frente 1, parece, né? Do caderno, não sei se foi no caderno 4, alguma coisa aí, que estava na frente da Lenise. Eu vou voltar com essa aula com vocês, tá? Eu só vou dar uma adiantada primeiro aqui, mas antes da prova, vocês já reviram e viram, creio eu, essas aulas que eu já dei no cursinho. Vocês precisam rever mesmo. Mas eu vou dar essa aula para vocês também, porque às vezes você tem alguma dúvida e quer perguntar, né? Quando você está assistindo a aula só, não tem jeito de você perguntar, alguma coisa que você não entendeu tal. Mas eu vou voltar nessa aula, pode ficar sossegado. Então, aqui, ó, o que acontece? Então, quando ele respirou, ele produziu CO2 e água. Tá aqui o CO2 e água, ó. Zé, que legal. Então, ó, esse CO2 e água, ele é captado pela hemoglobina, mas só que aqui já é sangue venoso, tá? Primeiro você começa no sangue arterial, depois você vem para o sangue venoso. O que acontece com esse CO2 e água? Você tem uma enzima aqui no sangue, que a gente chama de anidrase carbônica. O que essa anidrase carbônica ela faz? Tá? Ela vai converter esse CO2 em água em ácido carbônico, tá vendo aqui? Então ela vai converter em ácido carbônico. Zé, Oi. eu tô meio perdida. Peraí, isso aí é depois da fosforilação? Não tem nada a ver com fosforilação aqui não. Isso aqui não é Mas da... você falou... da Então, respiração. você falou que vira o oxigênio junto com o hidrogênio, que vira água, não é? Sim, não. Eu estou dando um exemplo lá da cadeia respiratória, no final da respiração celular, né? Mas só para vocês entenderem o seguinte, ó. Aqui está no sangue o oxigênio, certo? Esse oxigênio aqui, para ele entrar na célula, ele tem que sair do sangue, o oxigênio gasoso. Aí esse oxigênio gasoso, ele vai entrar no tecido que está respirando. Aí esse tecido que está respirando, o que vai acontecer aqui? Ele permite a entrada, cada célula compõe esse tecido, a entrada do oxigênio. Esse oxigênio, na primeira etapa da respiração, aí sim entra a respiração celular, que eu falei agora há pouco. Na primeira etapa da respiração, na glicólise, ele não participa. Porque na primeira etapa, você tem uma etapa anaeróbia. Aí na segunda etapa, o que acontece? O oxigênio ele penetra na mitocôndria, aí na matriz ocorre o ciclo de Krebs, tá? Ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e depois depois do ciclo de Krebs, você vai ter a fosforilação oxidativa que ocorre na cadeia respiratória. Aí nessa cadeia respiratória você vai ter a liberação dos compostos energéticos, das vitaminas produzidos no ciclo de Krebs. Aí o que vai acontecer? Esse oxigênio que entrou na forma gasosa, ele vai ser ionizado. Então você tem lá aquela rede de citocromos, citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3, que vai conduzir 2 elétrons para o oxigênio. Então, quando ele conduz 2 elétrons para o oxigênio, isso lá na fosforilação oxidativa dentro da célula, na cadeia respiratória.
O oxigênio recebe os 2 elétrons, deixa de ser oxigênio gasoso e passa a ser oxigênio iônico. Aí você pega um composto lá, niacina, por exemplo, vitamina B3, NADH2, você pega os 2H+ dela, ou NADPH2, vitamina B6, piridoxina, ou FADH2, que é a flavina, né? Então, você pega os 2H+, e une-se a esse oxigênio durante a fosforilação oxidativa em que ocorre a produção de ATP, aí você tem a produção de água como produto final da respiração, tá? Aí você tem a água. Agora, essa água produzida, parte dela é liberada agora. Agora, liberada como, Zé? É liberada para o meio externo agora, porque na respiração celular, você teve aqueles processos, lembra lá que eu falo sempre lá na aula, de descarboxilação no ciclo de Krebs? Ou seja, retirada de CO2 de um composto orgânico e reduzindo o tamanho desse composto? A primeira descarboxilação que nós temos lá é a descarboxilação do piruvato, antes de começar o ciclo de Krebs, o ácido pirúvico, que ele é convertido em álcool, você pode chamar ali, no caso da fermentação, e no caso da respiração aeróbia, ele é convertido em quê? Em aldeído ou ácido acético, que é o vinagre, que tem 2 carbonos, ele perdeu. Depois, nas reações 17 e 18, você tem que saber a reação 12, 17 e 18. Você tem a saída de mais 2 e 2 CO2, tá? Então, na verdade, nós temos a saída de 2 na 12, 2 na 17 e 2 na 18. Então, são 6 carbonos que saem no processo do ciclo de Krebs. Esses 6 estão aqui, ó. Esses que vão voltar para o sangue para ser levado para o pulmão, tá? Aí o tecido respirou, produziu CO2 e água, a célula, liberou aqui no líquido intersticial, vai ser coletado pelo sangue venoso, na absorção que nós chamamos aqui de absorção venosa. Aí esse CO2 e essa água, que são os produtos da respiração celular, eles estão aqui dentro da hemoglobina. Aí aqui você tem 2 possibilidades. Uma possibilidade que nós já falamos lá, o CO2 ele acopla-se à hemoglobina e forma um composto instável, que a gente chama de carbohemoglobina. Aí a possibilidade menor monta, que você tem aí mais ou menos 33% no máximo sendo conduzido na forma de oxihemoglobina. Agora, a possibilidade mais comum de ocorrer é essa aqui, ó. Então, CO2 e água, que saiu da célula e foi agora incorporada ao sangue, a hemoglobina, através dessa enzima aqui, ó, anidrase carbônica, ela vai formar esse ácido. Se você fundir aqui a água com CO2, vai formar esse ácido aqui fraco, que é o ácido carbônico, que é aquela exceção que nós falamos para vocês. Mesmo que 3 menos 2 dá 1, ele não é moderado. Ele segue aqui a exceção, na verdade é um ácido fraco, tá? Então aqui você tem um ácido carbônico que ele dissocia, ó, com apenas um hidrogênio ionizável, que é o H+. E aqui ele vai liberar os íons, que nós chamamos de íons bicarbonato. Ah, então o que acontece agora? Esse íon bicarbonato, ele abandona a hemoglobina e vai pelo plasma, ó. E pelo plasma aqui também, ó, ele está aqui incorporando o sangue que nós chamamos de sangue venoso, do plasma do sangue venoso. Para onde que ele está indo, Zé? Ele está indo para a metade direita do pulmão, para que através da metade direita do coração, para que através da metade direita do coração, ele seja bombeado para os pulmões, tá? Então, da metade direita do coração, que passou pelo átrio, pelo ventrículo, vai ser, então, pela artéria pulmonar, vai ser bombeado para o pulmão. Por que ele chega aqui no pulmão, ó? Ele volta aqui para o pulmão para ele ser expelido para o meio externo. Então, chegou aqui no pulmão, nossa, aqui no pulmão tem o íon bicarbonato, Zé, tem íon bicarbonato. Na presença do H+, que está presente no sangue, você vai ter novamente a formação aqui, ó, do ácido carbônico, isso no pulmão. Aí a função do pulmão agora, ó, expelir água e CO2. Esse ácido carbônico aqui, ó, que aqui, ó, ele foi formado, aqui agora, ó, ele vai ser quebrado, ó, por anidrase carbônica e vai liberar no processo inverso água e CO2. Ah, e essa água e CO2? Essa água vai ser expelida para o meio externo através do nosso movimento de
expiração. Então, quando a gente faz, o que está saindo aqui? Nossa, eu estou sentindo vapor na minha mão. Eu sinto um vapor de água. Esse vapor de água que você sente é essa água que está saindo do seu sangue venoso. Está limpando o seu sangue, tá? Na expiração. Está eliminando o vapor de água e está eliminando o gás CO2. Então, na inspiração, você está levando o oxigênio para dentro da hemácia e fabricando aqui o sangue arterial. Na expiração, você está retirando o CO2 e a água em excedente do sangue venoso. Tá? Se não tivesse esse processo, você teria altos níveis de CO2 no sangue, que provocaria uma toxicidade letal. Por isso que a gente tem que eliminar através dos pulmões. Então, essa troca de gases que acontece aqui nos pulmões, a oxigenação do sangue, a liberação do CO2 no meio externo, nós chamamos de hematose. Não esqueçam desse nome, tá? Hematose. Ou também conhecida como oxigenação do sangue. Não esqueçam disso, tá? Oxigenação do sangue. Então, Zé, isso aqui é o que não tem lá no material do SAS, né, Zé? É que não tem no material do SAS. Mas deixa eu entender aqui, então. E o que tem lá no material do SAS? Bom, tem muita coisa. E eu notei que algumas coisas que são aquilo que eu já falei para vocês. Eu gosto do material do SAS, achei muito legal, melhor do que o do objetivo de se analisar no cômputo geral. Mas, como nem tudo é perfeito nessa vida, né? Muitas vezes eles enchem muito com linguiça e o básico mesmo, aquilo que mais cai em vestibular, essas coisas, acaba aqui não falando, né? Aí fica complicado. Aqui ele começa apresentando a equação geral da respiração, tudo bem, tá? Que é a aula sobre respiração celular, que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui está acontecendo em nível celular, né? Glicose sendo quebrada através de um gás comburente, que é o oxigênio, eliminando CO2 e água e produzindo 38 ATPs, tá? Lembrando que 2 ATPs são produzidos na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 2 na cadeia respiratória. Ah, Zé, eu tenho que saber para essa prova o que é enzima fosfofrutose quinase, PFK. Eu tenho que saber o que é inibição alostérica, tá? Aproveitando aqui, dando uns pitacos aqui de respiração celular. Eu tenho que saber que o ATP, que é o elemento que vai causar a dosimetria da respiração, tá, celular, no que diz respeito ao início ou à paralisação da glicólise, que não pode exceder de 2 ATPs, tem que saber. Eu tenho que saber que na reação 19 do ciclo de Krebs, onde eu tenho a formação do ácido succínico, eu tenho a síntese de 2 ATPs, tem que saber. Eu tenho que saber que na cadeia respiratória, aí ocorre, que a Júlia falou agora há pouco, ocorre o processo de fosforilação oxidativa, e nesse processo eu tenho a produção de 34 ATPs, tem que saber. Então, somando 2 com 34, dá os 38 ATPs, tá? Mas eu vou voltar com... mas eu posso já ir assistindo aquelas aulas que você passou pra gente, que você colocou aí, inclusive, né, pra gente no grupo, pode assistir e deve assistindo as aulas que eu já dei sobre esse tema no cursinho. Para que o dia que eu for dar essa aula para vocês, eu vou mais tirar dúvida. Então, a gente vai dar uma resumida na aula, focar naquilo que é essencial, principalmente a parte de fermentação, que também, tá, é uma situação aí que vai cair bastante, a parte de fermentação. Vai ser lática, vai ser alcoólica, ou vai ser a fermentação acética. Todas são importantes, tá? E diga-se de passagem um detalhe. Fermentação lática, eu falei para vocês, naquela aula que a gente viu, uma aula extensa, sobre miofibrilas, sobre sistema muscular, sobre fisiologia do sistema muscular. Lembra que eu falei da formação do ácido lático lá, tá? Então, toma cuidado com essa questão. Bom, aí ele vem falar aqui, ó, ele fala umas coisas bastante simples também. Ele vai falar sobre a condução do ar. Você tem aqui as fossas nasais, tá vendo? Aqui você tem a região da faringe, logo abaixo aqui, ó. Você tem essa região que a gente chama de... São duas tampinhas, né? Glote e epiglote. Então, você não consegue engolir respirando. Se você engolir respirando, você engasga naturalmente. Por quê? Quando eu estou engolindo, essa tampinha aqui, ó, ela vai fechar o canal da traqueia, onde você tem o teu conduto aerífero, e vai abrir a entrada do esôfago, para eu engolir. E da mesma forma, quando eu estou respirando, tá, é fechado esse acesso ao esôfago,
e aberto o acesso à traqueia. Então, se você engolir respirando, então entra, por exemplo, alimento, líquido, alguma coisa assim, ou até mesmo a saliva, às vezes você está dormindo, você acorda engasgado, cai no canal da traqueia, né? Aí, obviamente, você vai expelir. Inclusive, tem alguns casos tremendos, né, que pessoas que engasgam, muitas vezes, promovem uma aspiração pulmonar de partículas aqui sólidas, aí que não consegue ser subtraído. Aí tem casos que o indivíduo pode vir até a óbito, né? Que é perigoso essa questão. Então, imediatamente, muitas vezes tem que ser socorrido mesmo, tá? O médico tem que fazer. Ah, Zé, eu cansei de ver no Grey's Anatomy, nesse seriado de medicina, o pessoal fazendo aquele furinho aqui, ó, para a pessoa conseguir respirar. Traqueostomia, né? Aquilo tem que saber exatamente o local que fura. Isso aí é coisa para médico, viu? É para médico mesmo, viu? E médico já está acostumado a fazer aquilo. Não é qualquer um que você vai se furar errado aí já era. Né? Em vez de você salvar a vida ali, você acaba, então, chama o SAMU. Na dúvida, chama o SAMU. E tem aqueles procedimentos que você abraça a pessoa por trás aqui, né? Que a pessoa começa... Aí você aperta aqui por cima, né? Você comprimir essa região do diafragma, a expectativa de que a pessoa ela consiga expelir o que ela engasgou. Mas, enfim. Aí você tem aqui, ó, desceu, você tem aqui a entrada da traqueia, que representa aqui a laringe, tá? Aí você vai ver aqui, ó, a traqueia, ela está conduzindo o ar até os seus 2 pulmões, né, Zé? Aí tem aquela pegadinha que a gente fala assim, por que que um dos lóbulos do pulmão, ele é ligeiramente menor do que o outro, né, o pulmão esquerdo, por exemplo? Porque a gente aloja, o lado esquerdo, a gente aloja o coração. Aqui você fala, nossa, Zé, então nesse lado aqui, ó, eu estou vendo 3 lóbulos, né? E nesse lado aqui, ó, eu estou vendo 2 lóbulos. Então, dá um pouquinho de diferença, porque ele está aqui muito próximo ao coração, tá? Do lado esquerdo. Então, lado esquerdo que a gente fala aqui, você está olhando ele de costa, né? É o teu lado direito, mas se ele virar de frente, é o lado esquerdo que você está olhando. Então, aqui você tem as ramificações da traqueia, que são os brônquios. Aí você tem a ramificação dos brônquios, que são os bronquíolos. Aqui o bronquíolo, ó. Tá vendo? Ele está ligado ao tecido pulmonar. E nesse tecido pulmonar aqui, ó, você vai ter, então, o alvéolo pulmonar. Então, ó, esse alvéolo pulmonar aqui, ó, ele enche de ar, se expande e se esvazia. Se expande e se esvazia, tá? Então, é isso aqui que está enchendo de ar aqui, e tá vendo que aqui, ó, você tem essa região azul e essa região vermelhinha. Essa região vermelhinha aqui é o sangue arterial que a gente representa, tá? E essa região azul aqui, ó, é o sangue venoso, regado de CO2. Então, só para você fazer essa diferenciação daquilo que nós falamos até aqui. Agora vamos lá no outro aqui, ó. Vamos ver os outros desenhos. Vai falar das fossas nasais, da faringe, que eu já falei, da laringe, tá? Aí você tem a região da glote, da epiglote. Aqui também, ó, tem um detalhe interessante, tem as pregas vocais, né? Muitas vezes a pessoa lesiona essa região aqui, aí complica. Traqueia, tá? Que é o conduto. Aí as ramificações, os brônquios. E nos brônquios aqui tem um detalhe, né? Tem pessoas que têm problema respiratório e sofrem muito com bronquite, tá? Bronquite é uma infecção. Letícia, troca, viu? Eu vou falar para tua mãe aí que ela troca. Eu vou levar lá pro Zezé, lá o carro, 3 horas que ele tá me esperando lá, terminar a aula aqui, vou lá. E não tem outro horário para polir, não. Ó. Aí você vai ter aqui, ó, os brônquios, aí você vai ter aqui, ó, os pulmões. Então, como você vai ter aqui os pulmões, então aqui você tem aquelas regiões dos pulmões, você tem a pleura parietal, a pleura visceral. Aí, né, entre essas pleuras aqui, ó, você tem uma cavidade que a gente chama de cavidade pleural, que muitas vezes você tem problemas, né? Ela vai vazar, entendeu? Esse líquido, e pode provocar aqui, essa região que pode provocar o que a gente chama de embolia, tá? Embolia pulmonar. Então, aqui, ó, se você olhar aqui, você tem a constituição anatômica, essa cavidade que pode encher de líquido, etc, tal. E aqui eu vou ter, ó, o coração.
tá vendo? E aqui você tem um músculo de baixo aqui, ó, que a gente chama de diafragma. Bom, suprimento sanguíneo. Ó, então, ó, quem chega aos pulmões carregando o sangue venoso é a artéria pulmonar, não esqueçam disso. A gente vai voltar a falar disso também com relação, tá? Ao coração, na circulação, mas quem chega carregando é a artéria pulmonar, tá? Então, o sangue venoso no interior de artérias é levado ao pulmão para ele ser oxigenado. E o sangue que sai do pulmão em direção à metade esquerda do coração, ele sai pelas veias pulmonares. E esse sangue conduzido pelas veias pulmonares já é o meu sangue o quê? Oxigenado. Nossa, Zé, então isso é fácil, hein? É bem bobinho, é um negócio bem infantil. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade aqui, ó. Tem dificuldade não, isso aqui é fácil. Então aqui você tem o processo de ventilação normal, que a gente viu, da inspiração e da expiração. E aqui você vai ter os músculos respiratórios que eu falei para vocês, ó. Tanto o diafragma, quanto os músculos intercostais, que no momento da inspiração ele desce, e no momento da expiração ele sobe, tá? E aí eu aproveito e falo para vocês assim, ó, uma pegadinha de Enem. Qual o músculo que nós temos no nosso corpo que apresenta movimento voluntário e involuntário? Eu acho que até mencionei isso para vocês quando eu dei sistema muscular, né? Esse músculo aí é o diafragma, tá? Por quê? Você não fica pensando, olha, eu vou inspirar agora, eu vou expirar, você não fica pensando nisso, certo? Você faz isso sem pensar. Então, é motivado aqui pelo tronco encefálico, região do bulbo, etc, tal, que coordena essa parte da respiração, tá? Ah, mas coordena essa parte da respiração, Zé. Sim, coordena a parte da respiração. Mas se eu quiser, tá, movimentar meu diafragma agora, não é igual ao meu estômago. Se eu quiser movimentar meu estômago agora, eu não consigo. O movimento dele é involuntário, né? Os movimentos peristálticos é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Agora, se eu quiser movimentar o diafragma agora, eu consigo. Não consigo? Você não consegue expirar e inspirar simultaneamente. Então, você pode fazer do diafragma também ele um músculo com movimento voluntário. Então, não é só movimento involuntário. Então, é um dos poucos músculos que você consegue segurar, tá? Outro músculo que você consegue também, depois dos 3 anos de idade, até os 3 anos você não consegue, você faz xixi na cama, né? Você faz xixi na cama, não é porque a criança é má, até os 3 anos ela não tem essa capacidade de regular a questão da urina. Ela não consegue segurar. Dá vontade, ela faz mesmo, tá? Depois dos 3 anos, aí você já tem a condição de segurar a urina na sua bexiga. Aí, como você tem a condição de segurar, não dá vontade, você consegue esperar, tá? Você espera ali, às vezes, bastante tempo até você ir urinar, tá? Então, alguns músculos você tem essa capacidade. Então, aqui nos movimentos, tanto da inspiração quanto da expiração, nós falamos. Então, aqui você tem as duas condições. Não, aqui tem até uma... Na verdade, eles colocaram aqui uma bexiguinha assim, colocaram uma bexiga única, agora que eu vi aqui. Tinha dado uma passada aqui, agora que eu vi. Então, aqui você tem a entrada, ó, aí você tem o aumento de volume, né? O pulmão aqui se contrai, né? Move-se para baixo, o diafragma, aliás, se contrai, move-se para baixo. O diafragma relaxa aqui, ele sobe, ó, move-se para cima na expiração e para baixo na inspiração. Aqui os dois, ó. Quando ele desce, enche. Quando ele sobe, a bexiguinha esvazia, tá? O volume pulmonar, ele acaba esvaziando. E aqui ele te traz uma leitura complementar aqui também sobre o bafômetro. Tem gente que fala assim, mas eles falam que o bafômetro pega ar do pulmão, né, Zé? Pega ar do pulmão, é isso mesmo. Ah, então não é do hálito da pessoa? A pessoa tem hálito alcoólico. Se eu usar aquele Cepacol, por exemplo, que alguns têm álcool, né? Se eu usar o Cepacol, Zé, ele não vai prejudicar a minha... Se eu parar numa blitz, a polícia não vai dar lá que tem álcool no meu... Não. Cepacol fica na boca, você não absorveu. Agora, tem nada a ver com o hálito, tem a ver com o ar que vem do pulmão, tá? Então, ó, quanto mais concentrado seu sangue ele estiver com álcool,
mais ele vai aparecer no ar que sai do seu pulmão. Por quê? O teu sangue ele tem que passar por onde para ocorrer a hematose? Tem que passar pelo pulmão. Se você está bêbado, o teu ar que você está liberando externo, proveniente do seu sangue, o teu CO2, tá? Aquela água vaporizada, está saindo com etanol. Aí você consegue mensurar no etilômetro ou no bafômetro, a gente chama de bafômetro, tá errado, não é o bafo, tá? É etilômetro, é para mensurar a quantidade de álcool no sangue, tá? Aí ele consegue, então, mensurar essa quantidade de álcool que está no sangue, exatamente por causa do processo da hematose. Então, aqui ele vai falar sobre as trocas gasosas, nós já falamos, tá? No interior dos alvéolos, e essas trocas gasosas também aqui, ó, sendo conduzidas através do sangue, aqui, ó, capilar com sangue venoso e sangue arterial, ó. Então, quando você deixa o oxigênio para a célula, tá vendo? A célula respira e libera o CO2. Aí ele vem para o capilar e vai para o sistema venoso até a metade direita do coração. Sangue arterial está relacionado à metade esquerda do coração, já preparando para a próxima aula. Sangue venoso está relacionado à metade, tá? Sangue arterial, metade esquerda do coração. Sangue venoso, metade direita do coração, tá? Ô Zé, e o pulmão colapsado? O que pode acontecer aqui, Zé? Bom, quando você tem o pulmão colapsado aqui, ó, é igual a bexiga. Você já viu a bexiga quando ela esvazia de uma vez e ela pode colar parede com parede? Você já viu isso, né? Então, quando você tem o pulmão colapsado, que a gente chama, você pode colar também aqui, ó, as paredes pulmonares. Ih, Zé, e aí? O que você faz, hein? Você cansou de ver lá em Grey's Anatomy, aquela coisa toda, né? O que você faz para tirar, às vezes, o ar, ou se ele está colapsado, ou se ele está colado? Muitas vezes, o que tem que fazer? Tem que colocar aqui, né? Enfia um canudinho aqui, ó, para tentar, tá? Desobstruir essa pressão interna do pulmão para ele voltar ao movimento. Senão a pessoa vai morrer, tá? Essas paredes, ela tem que voltar a se locomover. Aí vai colocar aqui o gás oxigênio, coloca até um valor menor, que eu falei para vocês, um valor que é utilizado mais recentemente, hoje nem 3% mais se admite, ó. Admite hoje 1,5%, ó. E aqui admite-se o valor nem 97, está admitindo o valor de 96,5, tá? Na forma de oxemoglobina, que a gente acabou de ver no hemo. E o dióxido de carbono, ele pode estar na forma de carbohemoglobina, mas principalmente aqui, ó, ele sendo conduzido, mas aqui é bem precáriozinho o desenho da apostila de vocês aí, ó. Ou ele vai estar na forma de íons, aqui, ó, íons bicarbonato, que são liberados, tá, no plasma sanguíneo. Então tá aí os íons bicarbonato. E aqui, ele vai falar sobre a importância, aí vai falar sobre envenenamento do monóxido de carbono, a gente falou no início da aula, aí vai formar esse composto aqui, ó, aí o nome, ó, carboxhemoglobina, que é um composto estável, não consegue desacoplar com facilidade. Um exemplo também clássico, que eu não citei para vocês, que cai em Enem, é aquela história do mecânico consertando o carro dentro da garagem, que liga o motor do carro, deixa o motor do carro ligado e vai inspirando ali o monóxido de carbono, tá? Ele vai virar óbito por causa disso. Então, tem essa história do mecânico também. E aqui, como nós vimos já naquele processo que nós chamamos aqui de processo de reflexo, tá? Vegetativo da pessoa, como é que a respiração ela é mantida, ele vai falar sobre o pH aqui, ó, a importância aqui do pH, tá? Da concentração aqui, da pressão, tanto do oxigênio, aliás, e da pressão do CO2, se movimentando no sangue, e a importância aqui da região do bulbo, que está relacionado com o controle, tá? Da nossa respiração. Então o bulbo é extremamente importante, né, Zé? Porque todo aquele movimento vegetativo é realizado pelo bulbo. Tem pessoas que estão há 15 anos, tá, em coma irreversível,
mas já teve morte encefálica, mas ainda você vê, a pessoa às vezes abre o olho, dá de levantar da cama, mexe, por quê? A parte vegetativa dela ainda está viva. O pulmão dela, essa parte de baixo aqui, ó, do bulbo, ainda funciona na regulação da respiração e do batimento cardíaco. Então a pessoa vai ficando lá. Agora, tem casos que é dado como morte vegetativa, estado vegetativo e morte clínica, a pessoa volta depois de 15 anos também, né? Vai entender, né? Então é muito complicado essa questão. Essa pressão aqui do oxigênio, essa pressão do CO2, que são as informações retroalimentativas, nós temos um detalhe aqui que você não pode esquecer com relação à questão da altitude, que a gente chama de efeito altitude. O que acontece? O Brasil ou um jogo da Libertadores da América vai acontecer lá na Bolívia. Aí o cara mete o jogo lá. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, que eu vou te falar sobre doping fisiológico. Tá? O cara mete um jogo lá na altitude. 4.000 metros, 3.800 metros La Paz. Zé, o que acontece? Vocês já viram isso na física. E às vezes a gente fala na química também. É provável que, não sei se a Ana falou com vocês esse ano sobre esse assunto, eu acho que não falei não, porque pressão, não, mas você deve ter pego mais a termoquímica, mas o Eric deve ter falado. Quanto maior é a altitude, mais rarefeito é o ar. Ou seja, ar rarefeito significa que ele tem baixa concentração de oxigênio. Então, se você chega no local em que a altitude está a 4.000 metros, o que vai acontecer? Nossa, Zé do céu, 4.000 metros de altitude, você não está acostumado. Em média, você tem de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias ou eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. Aí você chega lá, nesse local de altitude, como tem pouco oxigênio no ar, as pessoas que habitam ali, elas têm a capacidade, tá, de responder ao efeito altitude de uma forma muito mais drástica em termos de adaptação. Como que ela vai se adaptar ali? Ela vai acelerar a produção de sangue, vai acelerar o processo que a gente chama de hematopoese. A medula óssea vermelha dela vai produzir muito mais sangue. E ao produzir muito mais sangue, tá, essa pessoa ela consegue conduzir o pouco oxigênio que ela tem, que ela vai ter mais hemoglobina, mais hemácia. Ela vai conseguir se adaptar e vai conseguir sobreviver tranquilamente a esse ambiente. Tanto que a gente demora, para a gente compensar o efeito da altitude, a gente demora em torno de 20 dias. Por quê? É o período que o nosso organismo ele demora para voltar a produzir um número consistente de hemácia, aumentar as tuas hemácias de 5 para 7 milhões. Aí você está adaptado ao local. Ah, mas aí então, Zé, tem o problema do doping fisiológico. Tem. O que é o doping fisiológico? O cara que mora em La Paz, ele vai competir nos Jogos Olímpicos, por exemplo, e ele vai para uma região ao nível do mar, ele tem uma vantagem sobre o outro atleta. Qual que é a vantagem? Ele tem mais hemácias no sangue. Tem gente que utiliza um hormônio conhecido como eritropoetina para aumentar o número de hemácias no sangue. Tá? Então, essa vantagem confere a ele uma condição melhor de competir. Então, ele pode ter aí uma condição de correr mais. Assim como você está lá na altitude, o time for jogar na altitude, o jogador sente falta de ar. Tá? Então, ele passa mal, ele está correndo, ele tenta respirar e não acha o oxigênio. Pô. Então, é complicado. Né? Então, isso é considerado, tanto quando o de lá desce para cá, quanto daqui sobe para lá, se for para Jogos Olímpicos, não é aceito. O único que aceita, por causa da questão financeira, é a FIFA. Né? A FIFA aceita essas questões. Mas o COI, Comitê Olímpico Internacional, não aceita, considera isso doping fisiológico. Ah, mas eu não posso ter um atleta boliviano numa Olimpíada? Pode, desde que ele faça o estágio dele aqui, ó, se ele ficar 20 dias aqui no Brasil, por exemplo, numa região litorânea, as hemácias dele caem para 5,5 milhões como a nossa. Aí não está em situação, tá, de vantagem em termos de sangue. Então, Zé, oi. como chama o que usa para aumentar? Eritropoetina, o nome do hormônio sintético. É um hormônio natural que nós temos, mas eles sintetizam esse hormônio em laboratório. Eritro vem de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, né? Poetina é porque é o hormônio. É eritropoetina, que é o nome do hormônio.
Aí tem muitos, esse pessoal, sabe esse pessoal do atletismo aí, que às vezes cai na questão de doping, essas coisas aí? O hormônio que eles tomam, que eles falam que tá dopado, é esse hormônio aí, muitas vezes, eritropoetina. Porque ele aumenta a concentração de hemácias dele no sangue, de forma antinatural, aí ele tem uma capacidade aeróbia melhor e tem uma explosão melhor na hora de correr. Então ele aproveita melhor o oxigênio. Então, por isso que muitos tiveram suas medalhas conquistadas, porque descobriu-se com o tempo que ele usava esse hormônio aí para aumentar aí a sua capacidade aeróbica. E aqui você tem a região aqui, principalmente a região do bulbo, tá? Que está relacionado aqui, ó, a região dos movimentos respiratórios, movimento do pulmão. Que eu acho que é por aí mesmo, né? Aí vai falar um pouquinho de doenças aí. Ah, sim. Aqui você não pode esquecer um detalhe, ó. O que a gente chama de hipoxia? O que é hipoxia? Deficiência de oxigênio no sangue. Pode ser um problema, tá? Relacionado ao transporte de oxigênio, pode ser um problema relacionado à anemia. Se você tem um decréscimo de hemácias no sangue, você chega a um quadro aqui de hipoxia. Por isso que a pessoa, quando está com anemia, ela sente muita tontura, sente muita moleza, sente muito sono, tá? Por quê? Por que ela sente tontura? Porque falta oxigenação na cabeça. Tem hora que ela vai levantar, parece que escurece, tá? Não que isso por si seja sintoma de anemia, pode ser de pressão baixa também. Mas a pessoa tem que ir ao médico de vez em quando fazer alguns exames periódicos, né? Aqui você tem a hipoxia histológica, que é a capacidade do tecido reter também o oxigênio, e tem menor capacidade, tá? Ou até mesmo, em alguns casos, incapacidade. E aqui você tem a famosa dispneia, tá? Aquilo que você... Isso aqui pode ser provocado pelo sistema nervoso também, pode. Você sente aquela falta de ar. Aí você faz todos os movimentos, aquela coisa toda. Isso é muito comum em pessoas que estão com pânico, síndrome do pânico, tá? Que é um aprofundamento da depressão. Você tem o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que pode aprofundar para pânico. E é muito comum na idade de vocês, essa idade de pré-vestibular, que você tem muita intensificação, começa agora o problema. Aí você trata, continua tratando na universidade. Porque agora a ansiedade de vocês é entrar na faculdade. Depois a ansiedade maior vai ser sair da faculdade. Então você vai ter essa briga aí, que a vida segue, entende? Depois você termina a faculdade, aí você vai pensar, e agora? Vou trabalhar um pouco, vou fazer residência já, vou esperar um pouco, ganhar experiência. Aí você tem outra fase. Aí você tem mais provas, e assim vai. A vida é assim, tá? Então, por isso que eu falo. Você sente alguma coisa? Se você anda muito ansiosa, a melhor pessoa para fazer o diagnóstico é você mesmo. Procure um médico da área. Vá ao médico e, se ele indicar alguma medicação para o teu caso específico que pode contribuir, procura uma psiquiatra, que em Alfenas a gente tem aquela a doutora Maria Rosana, que vai ser professora de vocês lá no Unifenas. Então, assim, vai no profissional bom dessa área aí, mas eu não sou louco para ir em psiquiatra. Não é louco só que vai em psiquiatra, pessoas que têm problema de compensação mental pelo estresse que está passando na vida, tá? Às vezes o teu estresse, a tua ansiedade, não é o candidato A ou o candidato B que está concorrendo contigo na prova, não. É o estresse excessivo que você está se impondo, essa ansiedade excessiva, essa necessidade que você se impõe, que você tem que passar, eu não posso decepcionar. Então, você se impõe essa necessidade. Esse é o pior inimigo seu, tá? Esse tipo de imposição. Então, é difícil falar para vocês e vocês compreenderem a idade de vocês. Falar, Zé, eu estou com 18 anos, por 17 anos, 18 anos, alguns aí talvez estão com 16, ainda nem fizeram 17. Mas, assim, você tem que entender, tá puxado, tem que dar uma parada, tem que dar uma desacelerada, precisa do médico? Precisa. Vai ao médico, cuida da sua saúde. Porque depois você fica doente, você não consegue nem fazer o vestibular, ou chega lá no vestibular, você tem uma taquicardia fulminante lá, que você não aguenta aquilo te começa a passar mal, começa a suar frio, entende? Te dá dor de cabeça, te dá dor de barriga, porque você tem os centros, né, que a gente chama de centros de descarga emocional do nosso corpo. Isso é natural, tá? Ou vai te dar dor de cabeça, ou vai te dar dor de estômago, ou vai te dar dor de barriga. São centros de descarga. Cada pessoa é de um jeito.
Tem uns que fica nervoso na hora, aquela dor de cabeça, enxaqueca, tem uns que descarregam no estômago. Ah, mas eu não tenho nada, faz lá o processo de exame, etc, tal, né? Vê lá como é que tá, na endoscopia e tal. Não tem nada no estômago. E diarreia, será que eu tô com doença de Crohn? Não é que fica nervoso, mão gelada, aí a mão fica gelada, começa a transpirar a mão, alguns transpiram a mão, alguns transpiram debaixo do... Professor Marcelo, lembra, professor Marcelo? Alguns transpiram debaixo do braço, tá? Alguns transpiram a cabeça. Esse é o gênero humano. Esse é o gênero que vocês vão estudar e que vocês já mostraram que tem essa característica aí, e espero que tenha o dom também, de entender e auxiliar na saúde desse gênero humano. Somos nós, tá? Somos nós. Então, essa dispneia aqui, ó, é muito louco esse negócio, e tem problemas também, que o indivíduo ele tem problemas de acúmulo de CO2, tá? No líquido, principalmente no líquido intersticial, ele tem esse acúmulo. A pneumonia, você conhece, essa infecção, pode ser viral, bacteriana, tá? Você tem aqui o edema pulmonar, o enfisema pulmonar. O edema é um ferimento, tá? Você pode ter aqui um enfisema, que é algo que você conquista ao longo da vida, por ter aí contato com partículas estranhas, como, por exemplo, o tabaco, tá? E esse comprometimento do edema, o enfisema pulmonar, a próxima etapa dele é o câncer. A pessoa parou de fumar, Zé, ela consegue restaurar o pulmão dela? Não, vai parar como está. Para como está. Ela pode até melhorar um pouco a capacidade aeróbia, mas não sensivelmente. O jeito que estava, para. Se ela continuar, pode evoluir para câncer. Tá? Não tem como, não tem cura. Enfisema pulmonar, você vai ter que tomar o Flumucil o resto da vida, certo? Para melhorar essa condição aeróbica. Tem pessoas que têm esses quadros aqui asmáticos também, tá? Que você já viu aí, asma, etc. Tal. Dependendo da manifestação alérgica, ela pode ter uma manifestação asmática. Problemas com o fumo aí, uma leitura você pode fazer depois aí, que é tranquilo. E aqui, tranquilo, acabou. Né? Só tem os exercícios de aula. Vocês têm o gabarito aí, que é muito fácil, não tem problema. Mas quem for fazer depois e quiser, né, se você não tem, hoje é muito fácil você obter isso, mas veja o vestibular que você for fazer aí, federal, FUVEST, Unicamp, Unifesp, etc. Tal. Até o Albert Einstein, se você animar a fazer a prova agora em dezembro também, eu aconselho que faça. É difícil. Eu tenho acesso, viu? Tenho acesso a todas as provas passadas com gabarito, tá? Tenho acesso. Quem tiver interesse, e se tiver um outro vestibular ainda que você está pensando aí, mesmo que seja particular, né, São Leopoldo, ou os vestibulares de Ribeirão Preto, tá? Barão de Mauá, a faculdade de Ribeirão que você tem lá, eu tenho acesso, e dos vestibulares passados, se você não conseguir achar o vestibular com gabarito, eu te passo. É só me informar aí a faculdade que você vai fazer, passa até a prova inteira, não só dos meus conteúdos, mas a prova inteira. Para você ir treinando, é fundamental que você treine o estilo das provas, para você se dar bem, tá? No vestibular. Porque cada vestibular, às vezes, tem uma situação específica. Beleza? Beleza, então, semana que vem eu volto com vocês, na segunda-feira, né? Com a semana que vem a gente vai ter 2 aulas normais eu volto com vocês ainda na sexta, né? Na prova nossa, então já está combinado. Eu já fiz, tá? Deu 14 grupos, então a gente vai ter 56 questões mesmo, tá? Na prova, eu já falei, né, de manhã. 56 questões de estequiometria, fica tranquilo, não é para ferrar ninguém, é só para treinar vocês. Cada um faz 4 questões e boa, cada grupo. Vai fazer em grupo ainda, vai ser menos do que 4. Pessoal, beleza? Então, tchau, tchau, até semana que vem. Se precisar de alguma coisa aí de prova, vestibular, essas coisas, me manda que eu, pelo menos com o que eu tiver à disposição aqui, eu forneço para vocês aí. Tchau, Zé. Tchau. Obrigada. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Até semana que vem, né, em aula e em prova. Até. Tchau, tchau.